Ok, pessoal. Tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que eu não aparecia aqui para conversar com vocês, né? Mas vamos retornar agora um pouquinho daqueles videozinhos onde a gente tem aquele bate-papozinho mais sobre temas que estão acontecendo, estão aparecendo muito pra gente, né? E uma coisa que me apareceu muito, depois que eu coloquei o programa do emagrecimento definitivo no ar, né? Foi que algumas pessoas me relataram, alunas, algumas pessoas no Instagram falaram que o quanto ele é desafiador a gente perder peso em casa, né? Assim, já perder peso naturalmente já é desafiador, porque geralmente algo levou a gente a esse ganho de peso e perder realmente não é nada fácil, né? Então, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso e um pouquinho de como a gente pode superar isso também, né? E uma das coisas que eu acho que assim que eu coloquei é que a gente perder peso, ele é desafiador, mas a gente pode encarar esses obstáculos e esses obstáculos, à medida que vão sendo superados, a gente vai vendo que são possíveis, que não é nada demais, né? E que a gente pode não desistir e alcançar os mesmos resultados que a gente sempre quis e que muita coisa só estava ali na nossa cabeça dizendo que era bem pior, né? A gente pinta um monstro um pouquinho bem pior do que ele é na realidade, né? E o que eu posso falar para vocês também é que, assim como vocês, eu também passei por isso. Por mais que eu seja professora de educação física, eu trabalhei muitos anos com academia, trabalho com a área fitness, além da área de esporte, eu sei o quanto, especialmente as mulheres, falam muito do peso, né? A gente carrega uma responsabilidade muito grande, especialmente depois que a gente vira mãe, aquela questão de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e muitas vezes a gente acaba se deixando para depois e realmente muita coisa acumula. Eu passei por isso, eu sei que muitas de vocês passaram, eu sei que diversas pessoas passam por isso e não é fácil. Não é fácil mesmo, mas não é impossível, tudo bem? O que eu posso citar aqui é um pouquinho das coisas que a gente mais ouve falar, né, aí, que é um obstáculo para a gente alcançar esse objetivo, é falta de motivação. A gente realmente precisa de uma motivação para se manter firme nessa nossa jornada, porque é uma jornada, né, em busca da perda do peso, da manutenção do peso, principalmente depois que a gente perde, manter aquele peso ali, né? E muitas vezes a gente quer resultado imediato e a gente sabe que não existe isso de imediato e quando vem de imediato, provavelmente foi alguma coisa não muito certa que a gente fez que acabou levando ali e manter ali às vezes é bem mais difícil do que perder, né? Outra coisa também que falam muito que é um obstáculo nesse caminho, né, é solidão e falta de apoio. Realmente, quando a gente fala em perder peso, acontece muito da gente se sentir só. Às vezes a gente está naquela rotina que é perder peso, mas as crianças estão em casa, as pessoas que estão com a gente não estão nessa rotina com a gente, acabam trazendo aquelas guloseimas, ou então tem aquelas coisas, ai, não precisa nada disso não, tu tá super bem, só que eu acho que na grande maioria das vezes, quando a gente fala, quando alguém fala, pô, que não tá legal, aquilo ali, se ela externou aquela vontade, muitas vezes já está remoendo ali dentro, já faz tempo, então se chegou o momento de falar, eu acho que aquele é o momento de agir, né, não? Então o apoio das pessoas é importante, quando a gente se sente só, se torna bem mais difícil, não é impossível, né, mas é bem mais possível. Outro obstáculo, rotina monótona, ai, mas fazer sempre esse mesmo exercício, fazer sempre as mesmas coisas, comer sempre as mesmas coisas, é muito chato. Então, a monotonia, ela realmente ela é um grande causador de desestimulação, de eu acabar quebrando aquela minha rotina que eu tinha feito para me manter fitness, para me manter naquela meta e eu sair dela, né? Então, é um ponto que a gente tem que pensar com muito cuidado sobre ele, né? Um outro ponto também que ajuda muito a gente a desistir e não se manter firme, né? Um obstáculo que também é bem grande é
Estresse e falta de tempo. Eu já fui essa pessoa que eu acordava estressadíssima, gritando, ai, eu já tenho muita coisa para fazer, não vou conseguir dar conta, então começava o dia já muito agitada e fazia muita coisa, eu abraçava muita coisa, fazia muita coisa, assim como muitas de vocês fazem isso, e no final das contas a gente deixava a gente de lado. Fazia tudo para todo mundo, fazia tudo pela casa, fazia tudo pelo trabalho. No final do dia estava muito cansada, exausta, e esquecia da gente. Simplesmente, depois eu vejo, um dia eu vou ter tempo, um dia eu vou ter tempo. E o tempo é o mesmo para todo mundo. As mesmas 24 horas que você tem, são as mesmas 24 horas que eu tenho, são as mesmas 24 horas que meus filhos têm. Então, falta de tempo não é bem a palavra, né? É priorizar, é se priorizar. Vou falar mais disso lá na frente, né? E uma coisa que eu escuto muito é frustração com falta de resultado. Aí eu pergunto muito para quando falam isso para mim, Sânia, eu estou muito frustrada, eu não tenho resultado. Aí eu faço as outras perguntas. Você se manteve firme? Você se manteve na linha? Você cumpriu a reta? E por que você está dizendo que não tem resultado? Eu estou fazendo todo dia. Será que está fazendo mesmo? A gente tem muitas indagações. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, para quebrar um pouquinho, assim, de cada objeçãozinha dessa, né? De dar uma luz no fim do túnel e ver que não é impossível, não é fácil. Eu costumo dizer que é simples, mas o simples nem sempre é fácil. Então, vamos lá os temas, vamos lá os tópicos, vou falar um pouquinho sobre cada um. E vou tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês o que essa simplicidade que eu tanto falo, não é facilidade, mas que essa simplicidade é possível sim fazer a gente alcançar esse objetivo de perder peso, muitas vezes em casa, e conseguir manter aquele nosso objetivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou mudar aqui. Vamos lá. Perder peso em casa. As primeiras vezes a gente para e pensa, pô, não, lembra tudo que eu falei? Falta de motivação, solidão, a rotina monótona, o estresse, a falta de tempo, aquela frustração como eu tô hoje e eu tento e não consigo, muitas vezes é muita desculpa também, né? Porque, vamos lá falar, falta de motivação. Não existe uma coisa que outra pessoa não me motiva. Eu sou a única responsável por me motivar, tá certo? Motivação é uma coisa interna. Eu tenho uma coisa que eu quero muito, meu objetivo, no caso de hoje, que nós estamos falando, perda de peso. Se eu quero de verdade, eu vou descobrir formas de conseguir chegar lá. Uma coisa que eu tenho que botar na cabeça é que pode ser que eu consiga rápido, e dependendo do meu dia a dia, eu tenho que botar na minha cabeça que é a longo prazo e que eu tenho um prazo para chegar lá. Primeiro, porque vai depender de como eu estou hoje. Se eu tenho algum problema de saúde, se eu estou muito inativa, de como está a minha vida e tentar organizar aquilo no seu dia, tá? Como eu sempre falo, tem programas de atividade físicas que variam de 7 minutos ao dia a 20 minutos, a meia hora. Será que durante esse seu dia todinho você não consegue parar um tempinho que seja? Se não pode ser todo dia, sei lá, 3, 4, 5 vezes por semana, você tirar 20 minutinhos, 30 minutinhos para você? Ou será que você não está priorizando isso? Será que você não nota na sua rotina você ficar meia hora no telefone antes de dormir, ou então antes de buscar as crianças na escola, ou cheguei do trabalho, tô cansada, se joga no sofá e fica lá meia hora paradona? Será que ao invés de fazer isso nesses momentos, que existem esses momentos de ócio no nosso dia, se a gente prestar atenção com carinho, com cuidado, a gente encontra? Será que ao invés de eu estar ali sentada com o celular rolando, não seria mais interessante eu procurar adequar um momento de atividade física ali para mim? Eu não tenho tempo muitas vezes de ir para academia, porque tem o transporte, a logística não está legal, porque é longe da academia, é longe da casa, é longe da escola, é longe do trabalho, mas a minha casa eu estou ali. Seja acordei antes de eu sair,
ou antes de buscar as crianças, ou antes de ir para o trabalho, ou quando chega antes de dormir, eu consigo encaixar um pouquinho de tempo. O importante é que aquele objetivo seja importante para mim, porque quando é importante para mim, eu crio o tempo, né? Então, ali, ó, check, a gente já tirou essa barreira, né? Dizer que é monótono as atividades físicas. Vai depender muito do que você está procurando. Às vezes a gente procura muito fazer a mesma coisa todo dia, realmente se torna chato, mas procura variar as atividades, procurar um bom profissional, um programa interessante de atividade física que lhe dá em pouco tempo variadas formas de você alcançar alguma coisa. Então, existem N formas de buscar uma atividade que não é monótona e cabe naquele seu tempinho. Eu acho que se a gente tenta um pouquinho organizar e buscar, né, a gente vai conseguir chegar lá. Eu acho que o primeiro de tudo, como eu falei, é estabelecer meta. O que eu quero, como eu vou conseguir chegar lá? E bota meta plausível. Não adianta hoje eu estar 20 quilos acima do meu peso, dizer que em 15 dias, uma semana, eu vou perder 30 quilos. Não, não vai. Acho que nem com a cirurgia você perderia tão rápido, porque você não pode tirar tudo isso de uma vez, e se você tirasse, você ia ficar muito inchada por um tempo, depois que ia se recuperar, ia ter muitas restrições, então é utópico. Bote metas plausíveis, né? Sei lá, 2 quilos em uma semana. Se você tiver uma rotina alimentar, uma rotina física, você consegue? Consegue sim, sei lá. 5, 7, 8 quilos em um mês. Acho que de início, dependendo do seu condicionamento e sua dedicação, você consegue sim. Se você tiver um programa específico, um profissional que lhe oriente específico, você consegue. Ou até mesmo, não, eu quero começar, independente de uma meta de peso, certo? Eu quero fazer exercício todo dia, eu quero fazer exercício dia sim, dia não, 5 minutos por dia. Outra semana, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Coloca metas que você consiga cumprir e consiga mensurar elas para dizer, antes você não conseguia, agora eu estou conseguindo. Quando eu comecei, no auge da pandemia, eu dava aula fora, fazia academia, e no auge da academia tudo fechou, tudo parou. Meus alunos de personal pararam, eu não tinha mais como fazer isso, e de repente eu estava presa dentro de casa, estressada, brigando, tentando se organizar aquela situação, o mundo mudou, e o que eu fiz? Brigando, me estressando, eu desconto muito na alimentação, principalmente em junk food, comida porcaria, né? E eu acabei engordando demais. E engordei demais, e eu já estava acima do peso, depois comi muito, mais que muito acima do peso, engravidei em meio à pandemia, e na gestação, em vez de ganhar aqueles 7, 8 quilos, acabei ganhando quase o dobro, né? 12 quilos, então já estava acima do peso, começou a pandemia, dobrei esse excesso de peso, com a gravidez somou mais uns 12 quilos, então realmente, após isso, eu estava muito satisfeita comigo, quando eu disse, não, vou começar devagar. Comecei com 5 minutos todo dia, passei um pouquinho mais, fui perdendo, e eu não botei uma meta botei uma meta de um ano. Em um ano eu, sei lá, perdi o que eu ganhei da gestação e 7 quilos a mais que eu tinha. E devagar, isso fazendo o quê? Realimentação não, eu fui fazer uma readequação, fui aprender a comer, né? E também fazer atividade física todo dia. Então, por mais que a gente esteja no meio do estresse, no meio da loucura do dia a dia, a gente consegue se organizar quando a gente quer, né? E eu tive apoio, eu falei com a minha filha mais velha me ajudou, me dava força quando eu estava cansada, estressada, com um bebê pequeno, com uma pequena, eu tenho uma pequena, um pouquinho maior que o bebezinho, pedindo atenção, ela me ajudava, eu ficava com eles, ou então eu procurava fazer uma atividade que incluísse eles nisso, então eu criei metas, estratégias em que eu conseguisse me motivar e continuar fazendo tudo. Então a gente vai quebrando aos poucos. Quando é uma meta que a gente quer e a gente tem um apoio, a gente tudo bem. E quando você não tem um apoio, o seu apoio é você também. Meu marido come muita porcaria, vive trazendo pizza, sanduíche, pipoca, iogurte. Procura fazer coisas. Não é porque você não vai comer uma pizza, mas uma pizza mais saudável. Existem diversas receitas, diversas formas a gente
ter uma alimentação super gostosa e saudável, né? O importante é que quando a gente tem a meta, é bem mais difícil a gente cair na tentação, tudo bem? E no meio de tudo isso, eu geralmente fazia todo dia uma atividade diferente, então dia sim, dia não, ou semana sim, semana não, porque eu sou uma pessoa que quando eu faço todo dia a mesma coisa, eu fico... E eu fui variando até encontrar um equilíbrio perfeito do que eu gostasse. Então eu passei por muita coisa até descobrir o que eu gostava. Quando eu gostava, eu incluí na minha rotina. Então, isso é uma coisa muito individual, né? Mas o importante é você tentar. Também não diga, não, nunca vou fazer isso. Que a gente acaba fazendo, né? E acaba gostando muitas vezes. A gente tem muito preconceito e quando descobre uma atividade, tá tudo bem. Olha, eu trabalhei muitos anos em academia, com personal. E eu dizia, esse negócio de atividade física em casa, eu não dou jeito. E em casa fui obrigada a aprender e aprendi a gostar. Hoje é difícil eu sair de casa para fazer atividade física. Às vezes eu vou para academia, eu vou para musculação, mas porque eu preciso de exercícios específicos para minha coluna, que eu tenho um probleminha de coluna. Mas fora isso, fora aquele momento, eu gosto de fazer exercício em casa. Eu gosto de fazer exercícios rápidos, focados e ágeis em casa. Então, eu virei a chavinha porque eu ressignifiquei. Me mostrou que aquilo é possível, que aquilo é bom, que aquilo me faz bem, né? Então, eu ajustei minha rotina, eu melhorei o meu tempo, eu variei minha rotina, eu ajeitei minha alimentação, mas tudo isso vindo de uma meta. Que se eu vou mudar meu estilo de vida, não é eu vou perder 10 quilos disso, eu vou mudar meu estilo de vida. Melhorei minha alimentação, melhorei minha atividade física, melhorou minha cabeça em consequência e eu fui perdendo peso sem nem prestar atenção. Quando no meio de tudo isso eu descobri técnicas em que eu poderia trabalhar e fazer uma forma de fazer exercício em casa em pouco tempo, eu comecei a testar em mim mesma e depois com grupos de alunas minhas, fui testando e vindo que dava certo, ficou mais legal ainda, porque eu tinha uma meta e tinha um propósito, então eu vi que é possível e eu tenho certeza que você sabe que é possível também, tá? E uma coisa que me ajudou muito nisso foi organizar tudo, porque assim, muitas vezes a gente diz, eu vou fazer. A gente bota na nossa cabeça, mas a gente não se organiza de verdade. A nossa cabeça é fraca quando a gente está cansada, não dormiu direito, ou comeu uma coisa que não caiu bem, ou então no trabalho foi muito pesado, a gente acaba embaralhando tudo, mas quando eu digo muito que a organização é a chave do sucesso. Quando eu digo organização, não é só organização, então agenda e anotar, isso é importante, a gente pegar lá, organizar a rotina, eu vou fazer isso, eu tenho uma rotina, mas eu também tenho que organizar tudo ao meu redor, por exemplo, eu organizar um ambiente. Se eu sei que meu dia é muito corrido, eu vou sair para trabalhar e vou fazer exercício quando eu chegar, eu procuro deixar tudo organizado e tudo ali perto de mim. Por exemplo, se eu sei que eu vou chegar, antes de eu sentar, pegar, me jogar no sofá, eu já deixo ali meu tênis, minha roupa de malhar, quando eu chegar, a primeira coisa que eu vejo é, vou fazer exercício. Eu deixo meus materiais, deixo tudo que eu vou precisar ali na frente. Então, eu organizo o ambiente, organizo minha rotina, organizo meu ambiente, e aquilo facilita uma coisa. E outra coisa que eu usava muito como desculpa também é a alimentação. Hoje eu não tive tempo de fazer comida, hoje eu não tive tempo de fazer a feira, hoje... A gente, quando quer, arranja desculpa, né? Mas o que eu fiz? Eu passei a planejar a alimentação. Não só do dia, eu comecei do dia, né? Eu pensava, o que nós vamos comer amanhã? E organizava e tentava, ao final do dia, deixar tudo prático para no outro dia ser feito melhor, mas com o tempo eu fui me organizando para 2 dias, para 3 dias, para a semana, e se tornou um hábito. Hoje em dia, quando eu já fiz tudo isso, é uma preocupação a menos na minha cabeça, porque eu sei, eu já tenho organizado minha semana, o que eu vou precisar, se tiver faltando eu já me organizo para colocar na rotina, comprar alguma coisa que esteja faltando. Então isso ajuda muito a gente, cheguei cansada, vou ter que ir no mercado. Não, porque a gente já fez isso, então botou lá na lista, não, então antes de chegar em casa eu já passo, compro e volto, quando eu chegar lá eu vou fazer meu exercício, porque minhas coisas já estão separadas, tá? Então, você organizar o seu ambiente, tá? Outra coisa é, como eu falei, a sua agenda de exercício também, eu vou chegar em casa,
e vou decidir quando eu chegar lá o que eu vou fazer. Não. Se você tem um programa que você possa seguir, que eu tenho diversos programas, diversas coisas que eu posso indicar, diversas coisas que você possa fazer, mas você decidiu, você se organiza e você já sabe o que vai fazer. Na sua organização do dia, você tem que botar o que você vai fazer e o tempo que você vai fazer. Porque não adianta, hoje eu tenho 10 minutos, e você programou uma aula de que era meia hora. Tem que ter cuidado, né? Porque senão, não vai dar tempo, que chato, foi metade da aula. Você fica frustrada, porque cada aula tem um objetivo. Então, você tem que organizar o objetivo da aula ao seu objetivo e ver se eles batem, né? Então, isso faz parte da organização. E uma coisa que eu falo muito importante também, que a gente tem que controlar e organizar, é o processo. Porque, às vezes, a gente tá organizando, tá começando a melhorar e, de repente, não, agora eu consigo, eu tô bem, tô condicionada, e bota uma coisa muito pesada, acaba se machucando, exagerando, e você tendo que parar e voltar todo o processo lá do começo, ou então você desiste. Então, cuida do teu processo, acompanha. Também não adianta pesar todo dia, né? Porque tem dias que o exercício é mais pesado, tem dias que é mais leve, tem dias que você tá, principalmente se você for mulher que tem alterações hormonais, tem dia que você tá inchada, tem dia que você tá com retenção de líquido. E o peso de balança, ele é apenas uma forma da gente calcular esse progresso, né? Uma coisa que eu gosto muito, eu digo muito para as minhas alunas, pega aquela roupa jeans, um short jeans, ou um vestido jeans sem malho, então aquela roupa que não tem lycra, que você gosta muito, que está muito acochada em você, prova ela e bota na sacola, guarda e diz, eu só vou provar no dia tal. E durante esse processo, esse tempo, vai se alimentando direito, vai fazendo exercício, vai fazendo atividade física, mesmo que você não se pese, às vezes até quando a gente se pesa tá mais pesado, mas pesado só no peso da balança não quer dizer muita coisa, porque músculo pesa mais que gordura, né? E quando a gente faz exercício, a gente perde gordura, mas a gente ganha músculo, ou deixa o músculo mais forte, você não ganha volume, mas ele tá mais forte, então ele fica mais pesado. Então, às vezes, você tá mais pesada na balança, mas aquela roupa que tava super acochada, entra com uma beleza. Por quê? Porque você perdeu gordura e deu formato, deu shape para a musculatura. Então, você ganhou aquele shape que você sempre queria e perdeu peso sem nem se sentir. Mas quando eu digo perder peso, foi perder gordura, não foi perder peso de balança, não. Pode acontecer de perder peso de balança? Pode, porque depende do seu objetivo e da sua atividade, né? Mas uma coisa que eu falo muito é isso. Peso de balança não quer dizer muita coisa, tudo bem? Gente, eu falo muito, né? Deu para anotar. Mas uma coisa que eu digo que faz muito mal pra gente quando tá nesse processo de perda de peso não é mito que eu posso dizer, é uma coisa que te ajuda muito, que nos ajuda muito, é um mantrazinho que eu tenho. Facilite o acesso aos bons hábitos e dificulte o acesso aos maus hábitos. Como assim, Sani? Por exemplo, facilitar o acesso aos bons hábitos é deixar tudo que é bom para você e para a sua saúde, para a sua atividade física, disponível. Por exemplo, quando você vai na feira, bota fruta mais à frente da geladeira, alimentos mais saudáveis, aquelas guloseimas que eu sei que quem tem filhos acaba sempre comprando, procure esconder mais, até porque quando as crianças veem você se alimentando melhor, comendo frutas ou comendo um docinho mais saudável, elas vão querer fazer o que você está fazendo, porque muitas vezes a gente fala, vai lá, come uma fruta, aí vai lá e come um panetone. As crianças aprendem mais pelo exemplo, então quando a gente muda, elas mudam também, só observando a gente, tá? Então, deixa acesso aos bons hábitos, por exemplo, você sabe que seu dia corrido vai chegar, deixa já a sua roupa de malhar ali separada, ou então se você vai sair, vai levar seu material, antes de dormir já deixa tudo pronto, porque levantou, se vestiu, pega a bolsa e saiu, não tem trabalho, já tá arrumado, né? Você facilitou o seu bom hábito e dificulta esconder nas guloseimas. Na verdade, o melhor era nem comprar, né? Era deixar o mais saudável possível em casa, mas eu sei que quando tem várias pessoas em casa, com vários hábitos alimentares diferentes, é mais difícil pra gente, mas
procura esconder mais, ou botar em lugares mais altos, mais dificultosos, para você não estar visualmente vendo uma tentação o tempo todo. Então, isso é o que eu chamo de facilite os bons hábitos e dificulte os maus hábitos, porque que não está assim nos olhos, né? Assim, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Acontece muito. E uma coisa que eu gosto de falar muito também para quem está nesse processo de perda de peso, principalmente quem está em casa, é que existem muitos mitos que a gente tem na nossa cabeça que a gente acha que é real, mas não é. Sobre a perda de peso, né? Existem muitos mitos como, por exemplo, para perder barriga eu tenho que fazer abdominal. E não é só isso. O abdominal, o exercício abdominal, ele vai fortalecer tua musculatura abdominal, mas não é ele quem vai queimar, não apenas ele quem vai queimar aquela gordura da barriga. Aquilo ali são exercícios para corpo inteiro, que vão queimar a gordura do teu corpo inteiro, mas como você está fazendo um abdominal, ele vai fortalecer aquela musculatura. Então, o que acontece? Se a tua musculatura é mais forte, mais densa ali, vai ser mais dificultoso para a gordura se instalar ali, né? Então, é por isso que então faz. Mas não é só isso, tá? Não é, vou fazer abdominal para perder a barriga. Não é só isso. Você vai fazer o abdominal para fortalecer aquela musculatura, deixar ela mais forte e ágil, mas vai fazer outras atividades também para te facilitar essa queima de gordura, né? Outra coisa, suco detox. Alimentos detox. Gente, não existe pílula mágica. Não estou dizendo que não existe. Existe sim, quando a gente faz uma limpeza, os alimentos que desintoxicam o nosso organismo. Por exemplo, você está fazendo exercício, o seu corpo também libera toxinas internas, que são restos metabólicos do organismo, do músculo, da queima de gordura que libera no nosso corpo. E alguns alimentos, alguns sucos, faz com que ajude o nosso corpo a eliminar mais facilmente essa sujeira, esses metabólitos, né? Mas não fique pensando que só tomando esse suco, limpando o metabolismo, você vai emagrecer. Não é só isso. Porque se fosse assim, a gente tomava um suco, tomava uma pílula, comia uma coisinha, todo mundo era magro, não existia ninguém gordo, né? Então, não acho que é apenas isso. Ajuda, dependendo do alimento, dependendo do suco, ajuda sim, facilita um pouquinho o teu processo se você já tem outros hábitos junto com isso, tá bom? O que eu tô falando não é Sani falou mal do suco detox, do alimento detox. Não, o que eu tô dizendo é que só eles não vão resolver teu problema, tá bom? Outra coisa é ficar se comparando. A gente nunca deve se comparar. Eu fiz o exercício, ela também fez o exercício, a gente começou junta, ela perdeu 10 quilos, eu perdi nada, eu ganhei 3. Gente, cada exercício é um exercício, cada pessoa é uma pessoa. O mesmo exercício para duas pessoas, até se fossem gêmeas idênticas, funcionam diferente, porque cada organismo é um organismo, cada pessoa reage diferente. Então, não se compare aos outros, se compare a você mesmo. Por exemplo, logo que eu comecei, eu tinha essa ansiedade, claro, de querer estar me pesando, não sei o quê. E eu ficava me cobrando. Eu tenho uma filha de 19 anos, na época tinha 16 para 17, eu queria que meu organismo perdesse peso igual ela, quando eu já tinha quase 40 e ela não tinha, ela tinha 19, 16, 17, 18. E eu ela perdeu 3 quilos. E eu queria perder igual ela. Pera lá, né? A gente tem que aprender a se comparar com a gente. E olha que eu sou da área, mas a neura quando bate, bate para todo mundo. Então, quando a gente tira isso da cabeça, eu fui parar e prestar atenção na minha evolução. Eu sem querer vendo as fotos, até esse ano mesmo, eu estava gravando as aulas dos programas, me veio aquela lembrança que o Google manda pra gente, né? De tantos anos, de um ano atrás, e eu vi uma foto, eu extremamente... Eu me senti incômoda só de olhar aquela foto, porque eu estava de biquíni, mas um biquíni extremamente coberto, que eu não gostava, mas eu usava porque cobria mais gordura, eu com o braço rechonchudo. Aí eu olhei hoje, eu digo, poxa, olha a diferença, olha como eu estou me sentindo bem, até a minha postura melhorou, mas porque eu parei de me comparar à minha filha. Eu comecei a comparar com a outra Sani, a Sani de um ano atrás, e comecei, pô, que legal. Aí quando eu vi, eu digo, poxa, que legal, vou continuar. E continuei gravando. Aconteceu de adoecer no meio do caminho, fiquei
2 semanas, quase 3 semanas sem fazer exercício, eu digo, poxa, eu vou voltar tão quebrada, tão difícil. E quando eu retornei, não foi tão difícil. Eu digo, poxa, olha que legal meu condicionamento, ainda tá bom mesmo tendo ficado tanto tempo parada. E eu comecei a me comparar comigo mesma. E eu, poxa, olha como eu tô melhor. E fui vendo o quanto isso me alegrava. Então, parar de se comparar com os outros é a melhor coisa que a gente tem que fazer para quebrar os mitos do emagrecimento. Uma coisa que falam muito é genética. Ai, minha mãe era gorda, meu pai era gordo, meu irmão é gordo, eu vou ser gorda para sempre. Não. Claro que existe um componente genético que distribui o nosso corpo, a nossa gordura, a nossa composição corporal de uma forma diferente. Mas se eu faço exercício regular, se eu alimento de forma regular, não tenho problemas de saúde, hormonais nem nada, é óbvio que eu vou ter mais dificuldade? Pode ser, mas que eu posso ir adiante, assim, não é uma sentença. Existe uma tendência que eu vou ter que ter mais vontade de ir contra ela, mas é super possível. E outra coisa, fome. Ai, para eu emagrecer, eu tenho que fechar a boca. Para eu emagrecer, eu tenho que passar fome. É o contrário, gente. A gente tem que aprender a comer direito. Eu sou educadora física, eu sou estudante de nutrição ainda, não me formei, estou no processo. E hoje em dia, eu como muito melhor que antigamente. Eu como mais, mas eu como melhor. Antes eu comia pratada de massa, mas são alimentos que não eram nutritivos, alimentos que enchiam naquela hora, me davam aquela saciedade, subiu a serotonina, a dopamina ali legal muito na hora, e depois no instante meu corpo esvaziava, ou eliminava e não absorvia, e eu já estava com fome de novo e tinha que comer outra pratada. Não, hoje eu como alimentos que me satisfazem, que me nutrem, então o importante é a gente ter uma nutrição equilibrada, onde a gente coloca os nutrientes para dentro. Porque quando eu parava de comer, o que acontecia? Até a água que eu tomava, meu organismo vinha, vou guardar porque ela não vai me dar mais comida. E transformava tudo em gordura. Hoje em dia, como eu como bem, eu como alimentos que me nutrem e como diversas vezes ao dia. Não que comer de 3 em 3 horas seja obrigatório, não. Toda alimentação depende da sua rotina e do seu objetivo, tá certo? Esse é motivo para outro vídeo, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá certo? Mas o que acontece? Eu passei, meu corpo começou a notar de que eu comia alimentos nutritivos, que eu comia sempre, então ele não precisava acumular e comer gordura, ele poderia viver tranquilamente com tudo que ele precisa sem ter que acumular. E o que acontecia? Meu corpo parou de acumular gordura, ele viu que o que eu botava para dentro era o suficiente, que dava, e começar a queimar aquela gordura em excesso que eu tinha, porque o que eu botava para dentro segurava meu dia. Então, o excesso todo foi embora com bem mais facilidade. Então, a alimentação boa, eficiente, junto com exercícios bons e eficientes, casamento perfeito para perda de peso, tudo bem? E aquele famoso dia do lixo. Gente, é uma coisa que eu acho que não é legal, porque você passa a semana inteira comendo direitinho, aí vai um dia, mete pera jaca, ou então come igual uma capivara raivosa. O que acontece? O corpo vai dizer, ela tá louca, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes, hoje em dia, eu não consigo mais comer como eu comia antes, comer o que eu comia antes, porque eu passo mal. Meu corpo diz, ela come tão direitinho tudo isso, botou isso aqui eu não quero, bota pra fora, dá um jeito de eliminar. E eu acabava passando mal e passei a notar que alimentos nutritivos são melhores do que alimentos que... Então, eu não consigo mais nem meter o pé na jaca direito, tá? Então, não adianta. Eu posso fazer isso uma vez na vida? Claro, uma vez na vida, uma vez na morte, numa festa. Tudo bem, acontece. Mas não bote na cabeça que isso... dietas que eu como direito, mas eu tenho meu dia do lixo. Se você faz isso, você está se enganando. Tudo bem, se organize para comer bem sempre. Aconteceu de um dia ou outro pisar na bola? Relaxa, todo mundo tem esse direito. Mas se você tem uma rotina na maior porcentagem do seu tempo legal, você vai conseguir sim se manter bem nessa meta, tudo bem? Então, já falei da nutrição, né? E o que eu posso dizer para vocês aqui
diante de tudo isso que a gente viu, é que a gente tem que, antes de tudo, decidir, que quando a gente decide, a gente faz o nosso entorno e a nosso favor. A gente tem que se alimentar bem, se exercitar bem e procurar fazer com que o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, estejam ao nosso favor na nossa meta, tá? Ai, mas a minha filha não ajuda, meu marido não ajuda. Você não está firme na sua meta? Então você vai buscar fazer com que a sua rotina lhe ajude. Priorize seus momentos, priorize você e consiga aos poucos ir colocando isso. O que acontece? Aos poucos os outros vão vendo que você está mudando, você vai passando a ser exemplo e eles naturalmente vão mudando e lhe ajudando. E se acontecer de não mudar, tudo bem. Você vai se manter bem, vai se manter firme e vai alcançar os seus objetivos, que é o que você queria, né, não? Então, eu espero que eu tenha ajudado a vocês um pouquinho. Eu falo muito, eu sei, mas que o que eu tenha falado tenha chegado ao seu coração, lhe dado uma força e que vocês continuem nessa firme na sua meta, no seu objetivo. E qualquer coisa, se precisar, entre em contato comigo, que eu tô aqui para ajudar você. Eu posso lhe ajudar com dicas, nossas redes sociais tá pipocando de dicas para todos os lados, de todos os tipos. Eu tenho programas de atividades físicas em casa, eu tenho programas de monitoria, de mentoria, que vocês podem fazer nas academias também, caso vocês queiram, entrem em contato, ou olhem sempre o nosso conteúdo, que a gente está aqui sempre para ajudar você nessa meta, tudo bem? Assim como você, eu também já passei por isso, eu sei como isso funciona, e eu posso te ajudar, porque eu já estive do lado daí, e eu tenho conhecimento para lhe ajudar a passar para o lado de cá. Tudo bem? Gente, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!